coisa que já existiu, porque nunca a humanidade foi uma sociedade das mercadorias. E que a gente só pode compreender o capitalismo compreendendo qual foi essa divisão, né, de papéis gerais em tarefas alocadas no trabalho abstrato ou não, o que vai compor o valor, ou que, né, em que tipo de encadeamento de exploração nós vamos formar o valor, ou a valorização do valor, e por que a gente não pode entender que são coisas diferentes e separadas. Porque quando você vai pegar também autoras brasileiras aqui, né, como a Helena Hirata e a professora da Unesp, né, a Helayaf Safiotti, e a Danielle Kergout, né, uma francesa que escreve muito com a Danielle Hirata, com a Helena Hirata, e elas vão falar assim, a classe trabalhadora tem 2 sexos, tem 2 gêneros, insistindo nisso e tudo mais. Aí, esse tipo de narrativa, ela sempre fez a gente correr o risco no seguinte sentido: olha, o grande problema da humanidade é ser uma sociedade de classes, porque estamos no capitalismo. Aí a burguesia explora o proletariado. Nós temos que reverter isso, então as nossas revoluções são para acabar com o capitalismo, para destruir a burguesia, ou para instaurar o socialismo ou o comunismo, e aí depois nós vamos pensar nas outras assimetrias sociais. Nós vamos pensar em racismo, nós vamos pensar em machismo, nós vamos pensar em capacitismo, em LGBTQIA-fobia. Esse discurso, né, que tem sido a praxis, a prática também de todos os partidos trabalhadores, ou comunistas, de todos os movimentos sindicais, né, de todo o marxismo e esquerda tradicionais, isso chegou num ponto do fim do século XX que isso daí ruiu completamente, porque as pessoas elas sentem muito mais imediatamente as dores de identidade do que as dores de organização geral da totalidade capitalista, né? Porque você precisa de um estudo, você precisa de um olhar, você precisa de uma dedicação para entender porque você é trabalhador, você é explorado, e a origem de todo o horror é o capitalismo. Agora, você como mulher, todos os dias da sua vida, você sente a violência, né? A violência misógina, a hipersexualização e objetificação do seu corpo, os maus tratos que você sofre, a remuneração inferior, etc., estupro, etc., etc. Você, como pessoa negra, todos os dias sai na rua com medo de morrer, né? E sofre o tempo todo ataques, violência, desigualdade de oportunidade. Você, como pessoa com deficiência, você como pessoa LGBTQIA, todo mundo sente muito mais essas violências no dia a dia, né, do que a gente pensar em termos de horror do capitalismo. Até porque, depois que houve a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, a lógica geral burguesa, né, ela ganhou meio que a narrativa, né, do mundo, porque, como eu disse, agora a esquerda é uma esquerda liberal, majoritariamente. Que bom que a gente está aqui, porque todo mundo que está aqui não é, né? E isso já é muito, né? Mas é uma esquerda que fala, democracia, direitos humanos, acha que a gente ganhando das eleições e melhorando as políticas públicas, os serviços públicos, a gente vai fazer leis e ações do executivo para incluir todo mundo, essa coisa reformista toda, né? Pouca gente ainda insiste numa compreensão radical e numa praxis radical. E aí também os identitarismos tomaram conta de toda a esquerda, né? Então a gente tem uma esquerda toda construída por movimentos identitários, que na sua grande maioria não problematizam o capitalismo, só vem o horizonte do empoderamento da sua identidade, e isso é cooptado pelo neoliberalismo com muita facilidade, mas é porque também o marxismo tradicional, ele apresentou muita dificuldade de dar respostas para esses movimentos, porque a gente está há mais de um século dizendo para as camaradas mulheres, né, assim, não, nossa questão é com a burguesia, com o capitalismo, a sociedade de classe, vamos fazer a revolução, e depois a gente vê a questão de gênero. Enquanto isso, né, e isso é uma falta de compreensão do funcionamento do capitalismo, porque o capitalismo é um patriarcado produtor de mercadorias, e a gente não supera o capitalismo se não superar o patriarcado. E a gente não supera o patriarcado se não superar o capitalismo, porque isso é o erro das feministas liberais.
elas também não estão entendendo, porque elas só estão incrementando mais formas de exploração e violência nesse colapso geral do pós-fordismo. Mas a gente não conseguiu, né, dar muitas respostas. E aí a mulher está lá, como a Maria Rosa Dalla Costa, sofrendo violência no seu partido, no seu coletivo, no seu sindicato, no seu movimento, né? E aí a gente fez essa cisão, né, do que é a esquerda marxista e do que é a esquerda identitarista, né? E ficamos nessa disputa no campo da esquerda, e eles estão ganhando de lavada, claramente, porque claro que quem não problematiza o capitalismo vai ressoar, né? O neoliberalismo corta, porque você torna isso novos nichos de mercado, aí você faz propaganda para Pink Money, para Black Money, olha, mulheres empoderadas, né? Aí a Globo faz especial, fala isso, fala aquilo, a grande mídia, ela é super, nossa, ela é super anti-desigualdade e tal, né? Então, qualquer um que esteja nessa seara vai lá dar entrevista na Globo News. Agora, vocês acham que o professor Alisson Mascaro vai ser chamado, né, para dar entrevista em Roda Viva, em Globo News, né, quem problematiza o capitalismo? Né? E aí a gente está nesse campo, né, e numa ascensão imensa, né, de um neofascismo extremamente perigoso, porque adequado a esse regime geral de colapso e de horror em que nós estamos entrando agora, e a gente pode conversar sobre isso depois, mas com muita dificuldade de radicalizar as nossas compreensões, justamente por essa falta de aprofundamento teórico e de em que medida o capitalismo é obrigatoriamente machista, homofóbico, capacitista, LGBTQIAPN mais fóbico, né? E não estou falando de interseccionalidade, porque a interseccionalidade é como se fosse uma encruzilhada, um cruzamento de várias opressões que formam uma amálgama que constitui um lugar de descolamento, né, de opressão para aquele indivíduo que está atravessado por todas essas desigualdades, né, essas sintaxes de desigualdades na gramática da sociedade. Não estou falando de interseccionalidade, embora quem fala em interseccionalidade considerando a classe já está mais avançado, né? Como a Angela Davis, etc.,